Pinturas. Eu descobri que gostava de pinturas. E ainda descobri isso de forma totalmente aleatória. Lembro da primeira vez que vi Daniel. Ele rabiscava furiosamente uma folha de papel, de forma constante e sempre olhando para o mesmo ponto na sua frente. Eu tive medo de me aproximar. Ainda não conseguia falar direito com as pessoas que eu tinha interesse. Toda vez que eu tentava falar, minhas mãos tremiam. Eu sentia que estava sendo julgado. Não gostava das suas reações. Mas ele se aproximou de mim. Seu sorriso encantador foi a primeira coisa que eu notei, depois dos seus cabelos ruivos e a sua pele cheia de sardas. Aquele garoto era lindo. Parecia que ele refletia toda a beleza que eu já tinha visto na minha vida. Admito que eu não era uma pessoa, ou melhor, consciência, e realmente tinha muitos sentimentos para demonstrar. Mas eu sabia que estava com os meus olhos brilhando naquele momento. Eu consegui ver o que ele estava rascunhando e era lindo. Eu não podia definir em palavras o quão bonito era aquilo. Podia sentir todo o sentimento de Daniel pela sutileza de seus traços. E isso que na época eu nem mesmo entendia qualquer coisa sobre artes. Acho que minha reação no momento foi engraçada. Eu fiquei com a minha boca meio aberta, olhando para o papel como se ele fosse alguma barra de ouro. Ele soltou uma grande risada, daquelas que enche o lugar inteiro com uma energia boa. Eu me interessei por ele sem saber realmente o motivo. Foram minutos de conversa de assuntos que eu nem mesmo sabia que existiam. Daniel me contou de sua vida. Sempre começava da mesma forma, uma consciência que tinha o objetivo com um humano. Mas a sua história era bem mais peculiar do que eu poderia imaginar. Em menos de 5 minutos no mundo humano, ele já tinha perdido seu humano de vista, e em menos de 10 já tinha esquecido de toda a sua missão. Não havia palavras para descrever o quão errado era aquilo. Eu tive medo por ele. Não era como se o mundo das consciências tivessem regras, mas era delicado demais admitir em voz alta um erro tão grave assim. Lembro-me de olhar para os lados, tentar perceber se alguém estava vendo a nossa conversa. Fiquei tão desesperado na hora que falei o que ia ajudar, e tentar achar a maldita pessoa que era o seu destino. E mesmo insistindo tanto, a única resposta que eu recebi foi um belo não. Eu sinto que estou indo no caminho certo, sabe? Não é porque recebemos esse chamado que precisa ser algo tão pesado. Talvez isso seja uma troca mútua. Foi o que Daniel me disse. Troca mútua? É óbvio que na hora eu não entendi o que isso poderia significar. Demorou anos para eu poder entender o que aquilo significava. As consciências poderiam ser ajudadas pelos seus humanos? Esse foi o único questionamento que realmente ficou martelando na minha cabeça por inúmeros dias. Talvez a missão de alguma consciência nesse mundo fosse ser ajudada. Talvez no fundo nem missão existisse. Ou talvez os próprios humanos também recebessem um chamado para ajudar suas próprias consciências. Daniel me contou da sua estadia por aqui. Em específico me contou sobre Aidan, um jovem adulto que era um grande mistério para mim. Ele era escritor, que não escrevia nada, e só ficava olhando para a tela do computador durante um bom tempo. De noite, ele era barista, que odiava conversar com qualquer pessoa que lhe pedia um drink. E na grande parte do tempo, ele parecia alguém extremamente triste e confuso. Já tinha largado muitas coisas em sua vida, a pintura, o balé, e agora estava prestes a largar a escrita. Ele não enxergava, meu amigo, por mais que o garoto se esforçasse para chamar sua atenção. Eu tinha certeza que Aidan não era o humano que mais precisava da ajuda de Daniel, mas era impossível separar os dois. E de certa forma, era engraçado ver os esforços do garoto serem totalmente inúteis ao chamar a atenção. Foram dias que me tiraram muitas risadas. Não demorei para perceber como Aidan tinha bloqueios criativos. Ou ele passava horas e horas sem escrever, ou escrevia e depois apagava tudo. E Daniel, com todo o seu protagonismo, tentava ajudar de sua forma. E isso implicava em cartas anônimas. Todo dia, uma dessas chegava na casa do escritor, contando sobre diversas histórias que aconteciam no bairro.
ou histórias que ele achava que poderiam ser divertidas para se contar em um livro. Algumas delas vinham acompanhadas de desenhos diversos. Aidan não conseguia enxergar Daniel, mas em nenhum momento isso era algum tipo de problema. O garoto conseguia, de alguma forma, se transformar em um gatinho laranja, que no final era uma das companhias mais fiéis que o escritor poderia ter. Os dois formavam uma dupla engraçada, que não fazia o menor sentido, mas que de certa forma dava certo. Tive inveja dos dois, tive inveja de Aidan ser tão amado por alguém que ele não conseguia ver. Me deu raiva por tudo isso e por um pouco mais. Por que Daniel se esforçava tanto se nunca seria recompensado no final? O que Aidan tinha, que era tão bom ao ponto de receber tanto carinho? A resposta veio de certo como um soco na minha cara. Ele me disse: eu não faço algo bom pensando na recompensa final. Eu faço algo bom porque faz sentido para mim. Eu gosto de Aidan pelo que eu acompanhei da vida dele, por ver como ele se esforça, por ele ser uma boa pessoa. E por mais que ele não veja, isso não faz dele alguém que não mereça minha ajuda. Ele tem os seus defeitos, mas todo mundo tem, né? Acho que todas as pessoas merecem algo na vida, mesmo que sejam repletas de defeitos. Eu sabia que tinha muitos defeitos. Eu ainda tenho defeitos, mas eu sei que ainda consigo ser uma boa pessoa com eles. Estou em outro momento da minha vida e consigo entender que eu também mereço algo de bom da minha vida. Os meus erros podem ser perdoados. Na época, isso pareceu confuso demais. Eu ainda achava que Daniel estava sendo um idiota em ficar ao lado de alguém que nem o enxergava. Por isso não demorou muito tempo para que eu partisse em busca de algo a mais. Já pensei em deixar algumas cartas para ele. Eu sinto que ele ficaria contente por saber que alguém se lembra dele.